seminario de hoy. Ese día juntos que estamos con Franklin, así que ya no hace falta presentarlo. Tasa de inversión, tasa de ganancia. Inversión, tasa de ganancia y tasa de interés. Bueno. Bom, Fácil. existem isso é a introdução ao TV Fiorito? Sí, ahora ya está. Ahora. Opa. Tem uma frase que muitas pessoas falam, um clichê, né? Uma frase de efeito, que é a teoria na prática é outra, né? Eu acho essa frase completamente estúpida, porque mostra que a pessoa não entende nem o que é teoria, nem a diferença entre teoria e prática. O clichê que eu gosto não há nada mais prático do que uma boa teoria. Exatamente, as pessoas práticas e pragmáticas usam uma boa teoria para entender bem o mundo e poder intervir nele. Portanto, hoje eu queria fazer uma discussão teórica muito abstrata, princípios muito gerais, mas para terminar num ponto muito pequeno, mas na minha opinião muito importante, sobre política econômica. Então, embora não pareça, em algum momento eu vou aterrissar fora. Uhum. A ideia é fazer isso, começar lá de cima e chegar lá embaixo. A vantagem disso, em vez de partir direto para a discussão de política, é que exatamente você, na teoria, pelo menos você elimina o que não é muito relevante e vai direto ao que interessa. Então, algum equilíbrio entre teoria e aplicação eu acho muito importante, porque na economia, especialmente na América Latina, houve uma certa polarização, digamos assim, como se fosse os economistas acadêmicos, meio neoclássico, meio matemático, meio teórico, tem o rigor, a lógica, e nós, estruturalistas, do contra, etc., teríamos a relevância empírica, etc. E aí gera um indutivismo meio excessivo, na minha opinião, de um lado, e gera uma ideia estranha de que os economistas ortodoxos são rigorosos, logicamente, que é outra coisa errada, mas deixa para lá. Mas então não é verdade, a teoria melhor não é ortodoxa, e sem uma teoria boa, não se chega a lugar nenhum. Não é porque a CEPAL olhava a realidade e não a teoria, que ela falou coisas tão relevantes no passado, que agora ela continua olhando muito a realidade desde os anos 80 e não diz coisa com coisa. Recentemente está melhorando, mas a CEPAL passou um período negro aí muito grande. Então não é isso, é que a teoria desenvolvida pelos estruturalistas era melhor do que a que vinha de fora. Então é muito importante isso, certo? Agora, o que eu queria falar hoje na realidade, é discutir muito pouco discutir uma coisa que a gente chama função investimento, os determinantes do investimento, em dois sentidos. Os determinantes das decisões de investimento, por um lado, e os determinantes do que a gente poderia chamar das oportunidades do investimento. De um lado, existem os fatores que determinariam por que empresários específicos, individuais, de certa forma, investiriam. De outro, existe outra questão, que independente das decisões individuais, quanto de investimento é sustentável, dado os mercados, dada a evolução da tecnologia, etc. São duas questões que
é importante separar e que se perderam com a mania do individualismo metodológico neoclássico, como se a economia fosse sempre N vezes o agente representativo. O grande problema dessa noção, que a gente vai ver que infelizmente aparece em teorias heterodoxas também, foi importada da teoria neoclássica, a ideia do agente, de fazer a decisão de investimento do agente representativo, multiplicá-la por N agentes. E achar que você tem uma teoria do investimento é que você perde a possibilidade de discutir a concorrência entre os capitalistas. Se fosse só eu, e as restrições que a concorrência entre os capitalistas impõe. Talvez não a decisão de um investidor, mas certamente para a evolução, principalmente um prazo um pouco mais longo, da tendência do investimento. Então esse é o objetivo principal dessa avaliação geral. A gente vai olhar muito, tentar passar por, primeiro, rapidamente uma discussão de como o investimento é tratado na teoria neoclássica, que não é o nosso foco principal, mas é só para distinguir as funções de investimento neoclássica das heterodoxas. Depois vai fazer uma avaliação crítica de várias versões de funções de investimento heterodoxo, e enfatizando como são tratadas duas variáveis que supostamente afetariam muito o investimento, que é a taxa de juros e a taxa de lucro. A questão importante nessa discussão é que, como alguns de vocês devem ter visto no trabalho do Fiorito e Amico, quem segue a ideia de que o crescimento liderado pela demanda naturalmente tende a tratar o investimento, no sentido das oportunidades do investimento, a tendência do investimento agregado, como sendo basicamente induzido por alguma versão, dependendo do modelo, da análise, etc., do princípio ou do chamado acelerador, ou mais geralmente do princípio de ajuste do estoque de capital. E isso, com frequência, leva a reações do tipo: isso é uma teoria mecânica, de engenharia, não leva em conta as contradições do capitalismo, não leva em conta a rentabilidade, não leva em conta a questão financeira. O que a gente vai tentar argumentar é que não é bem assim, e que isso é um mal entendido. E, na realidade, o que a gente está tentando representar e trabalhar mais concretamente com esse tipo de tratamento em modelos ou em econometria do investimento é uma questão que foi colocada a partir de Marx, e depois foi tratada na tradição marxista por Rosa Luxemburgo, Tugan Baranovski, e depois por Kalecki, que era a questão dos mercados, que é uma das maiores contradições do capitalismo. Então, do problema dinâmico da realização ou não e da produção da mais-valia. É a mesma coisa, o fato do instrumental ser diferente, etc. Não é uma teoria mecânica de engenharia. Quando a gente põe o investimento vai atrás da tendência da demanda agregada, o que a gente quer dizer é que o processo de acumulação turbulento, confuso, etc., é meio regulado, de alguma forma, por esse limite das oportunidades de investimento. Oportunidades lucrativas de investimento. Logo já tem a questão da rentabilidade envolvida. Porque as quantidades de demanda efetiva que determinam o investimento não são meramente a demanda. Certamente não é a demanda nominal, mas também não é apenas a demanda real, em quantidade.